Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas. É para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/. Edição do meio de semana, quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. É dia de São Camilo de Leles, protetor dos doentes. São Camilo de Leles. São Francisco Solano. São Gaspar de Bene. 15ª semana do tempo comum no calendário litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da lua é nova. Estamos no 195º dia do ano. A estação é o inverno. O dia que comemora hoje é o Dia Mundial do Hospital. Também é o Dia Internacional da Liberdade, Dia do Propagandista e o Dia do Enfermo, Dia do Doente. É porque é o dia de São Camilo, como eu falei, que é o protetor dos enfermos. É o dia da liberdade de pensamento. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional em vigor, R$ 1.100, taxa Selic 4,25% ao ano, IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, é um índice inflacionário, 8,35% nos últimos 12 meses. A informação é do Banco Central. Vamos lá, tem muitas informações para passar para vocês neste meio de semana, dia 14 de julho. Mulher sai do mato. Aliás, não é a mulher que sai do mato, não. Um homem que sai do mato. Entra na casa da mulher e a mata no noroeste do Espírito Santo. Uma mulher de 33 anos foi assassinada na frente do filho em Vila Valério, Espírito Santo, município da região noroeste do estado. Ela foi alvejada por 2 disparos de arma de fogo. Ana Cristina Passos da Silva foi morta perto do filho, que tem 5 anos de idade. Um homem com roupa camuflada teria saído da vegetação ao lado do imóvel, entrado na casa e eliminado a mulher, matado a mulher. O delegado Rafael Kalimann, esse é o delegado da região ali de Vila Valério e outros municípios. O delegado Rafael Kalimann informou que foi na zona rural Vila Valeriense, valeriense mesmo, no município valeriense, e a Polícia Civil está investigando o caso para, em breve, dar respostas à sociedade. Então, ainda não temos esclarecimentos sobre o que realmente aconteceu, como tudo aconteceu. Tem essa informação que eu acabei de passar para vocês, mas não é ainda uma informação completa, né? Então, vamos aguardar, porque o delegado está investigando e certamente ele vai passar mais detalhes brevemente. Vamos a outra notícia. Frentista ameaçado por bandidos. Um frentista de posto de gasolina no trevo do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, foi vítima de assalto. Olha, pelo amor de Deus, hein? Ele ficou com medo e tentou correr, mas o assaltante atirou e o perseguiu. Meu Deus do céu, o empregado foi perseguido. Foram levados R$ 400 em dinheiro. O trabalhador não ficou ferido, mas passou por um enorme susto. Minha nossa, poderia ter atingido, já que o criminoso atirou. Granito cai de caminhão. Bloco de rocha caiu de um caminhão por volta das 20h30 de segunda-feira, 12 de julho de 2021, em Guaçuí, no sul do Espírito Santo. A via pública foi parcialmente interditada e o granito ainda
se encontrava no local na manhã de terça-feira, 13 de julho de 2021. O motorista foi conduzido até a delegacia de Alegre, onde disse que iria para Iuna, mas errou o trajeto. Notícia política. Presidente da República Jair Bolsonaro indica advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Vamos passar essa informação para vocês. Ele é um reverendo, um pastor, um advogado. Que bom, né? Um pensamento cristão, é moderado, uma pessoa moderada, não é desses radicais que a gente vê por aí falando besteira, não. Né? É um homem que sabe se posicionar. Bem, a indicação foi publicada e deverá agora passar pela aprovação do Senado. O presidente Jair Bolsonaro oficializou a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Bolsonaro já havia anunciado a sua decisão e a indicação foi publicada nesta terça-feira, 13 de julho de 2021, no Diário Oficial da União. No documento, o presidente encaminha o nome de Mendonça para apreciação do Senado. Se aprovado pelos senadores, ele vai ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que foi aposentado compulsoriamente na segunda-feira, ao completar 75 anos de idade. O magistrado ingressou no STF em 13 de junho de 1990 e participou de sua última sessão plenária como membro da Corte no dia 1º de julho. Em nota, Mendonça agradeceu o presidente pela confiança e se colocou à disposição do Senado. Abre aspas. De forma respeitosa, buscarei contato com todos os membros que têm a elevada missão de avaliar meu nome. Por fim, ao povo brasileiro, reafirmo meu compromisso com a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Deus abençoe nosso país, diz a nota. Na noite de segunda-feira, ao deixar o Supremo após visita ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, Bolsonaro disse que Mendonça já vem conversando com os parlamentares e existe, sim, uma grande possibilidade de ser aceito. Palavras daquele dia, né? E depois, então, foi confirmada a indicação, né? A escolha do presidente. Na noite de segunda-feira, então, foi isso? Na noite de segunda-feira foi essa a declaração. Esta é a segunda indicação que o presidente Bolsonaro faz para um cargo no STF. Na primeira, em 2020, os senadores aprovaram o nome de Cássio Nunes Marques, e que agora já é ministro, né, do Supremo, né? Então já é um juiz do Supremo. Ele era desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né, e assumiu a vaga do ex-ministro Celso de Mello. Na ocasião, Bolsonaro disse que para esta segunda vaga indicaria um jurista de perfil cristão. Ele ontem afirmou que Mendonça é um homem equilibrado, religioso, respeitador e que tem os seus princípios. Que bom, né? Eu também aprovo, eu acho que é uma pessoa equilibrada mesmo, né? Pessoa que mostra respeito, né? Não fica pela imprensa falando qualquer coisa, como a gente vê alguns ministros aí trocando farpas, pelo amor de Deus. Então, vamos aguardar. Ele é extremamente evangélico, é um pastor evangélico, e o presidente Bolsonaro disse que só faz um pedido para ele, que uma vez por semana comece a sessão do Supremo com uma oração. Independentemente do pedido do presidente, ele disse que tem certeza que os demais ministros, 10 ministros, não vão se opor a isso. Muito pelo contrário, vão se sentir com a alma bem mais leve para fazer o julgamento. Bem, agora vamos para outra notícia, porque a notícia é grande sobre a indicação e eu vou deixar no meu
blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vou deixar a notícia completa lá. Se você quiser ler tudo, chega lá no resumo de notícias do dia. Quarta-feira, 14 de julho de 2021, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Aí você vai ter todos os dados. Bailes clandestinos continuam no Espírito Santo. Olha aí. Questão do desrespeito à lei continua. Continuam. Os bailões, né? Chamados bailões do Mandela. Os bailes clandestinos continuam a acontecer na Grande Vitória, na região metropolitana do Espírito Santo, mesmo durante o período da pandemia do novo coronavírus. Um dos locais afetados é o bairro Cubilândia, em Vila Velha, onde o pancadão baile funk ou baile do Mandela vai até a madrugada. Um homem disse que o filho se assusta com o barulho do som e não quer nem mais dormir no quarto sozinho. Vai para a cama dos pais. Olha, pelo amor de Deus, né? Esse homem aí que mora na região dos bailes Mandela, né? Meu Deus. Ele diz que o filho se assusta com o barulho, não quer dormir mais no quarto próprio e vai para a cama do papai e da mamãe, mas barulho é difícil, é ensurdecedor esse barulho, desse som em altos decibéis. Não é fácil, hein? O funk atinge ainda Cariacica, Vitória e Serra, outros municípios da mesma região. Num dos casos, os cesteiros encostam perto de um posto de combustível, que pode ser na Avenida Carlos Lindenberg, abrem o porta-malas do carro e o som vai às alturas. Os notívagos vão chegando e aí rola bebida, drogas e sexo. Quem mora perto não consegue dormir. A bagunça só para com a chegada da polícia. Falar em polícia, temos uma ação policial aqui. Veículo recuperado e drogas apreendidas em Guarapari. Policiais militares do 10º Batalhão recuperaram um veículo e apreenderam uma carga de droga em ações no município de Guarapari, a cidade saúde. Na noite de domingo, dia 11 de julho, policiais localizaram no bairro Condados um automóvel Volkswagen Gol de cor preta com restrição de furto e roubo. O veículo foi removido ao pátio. Na madrugada de sábado, no patrulhamento tático no bairro Jabaraí, policiais visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, se evadiu em direção a um beco, pulando vários muros de residências, não sendo possível abordá-lo. No momento da fuga, deixou cair uma sacola contendo 101 buchas de maconha, 2 pedaços de maconha, 10 pedras de crack, 18 pinos de cocaína. Picardia, uma coisa dessa, não é? Picardia, muita droga, hein? Muito alucinógeno, muito tóxico. Os casos foram registrados nos últimos dias. Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de polícia. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna. É um jornal que circula em vários municípios capixabas de forma impressa. Circula nas bancas de jornais e revistas, nas padarias, panificadoras, lanchonetes. Então vamos lá. Edição de terça-feira, 13 de julho de 2021. Edição do jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Narguilé e cigarro eletrônico preocupam os médicos. Mundo digital nas mãos de uma minoria. AT2, atração no cinema para as férias de julho. Vacinação de adolescente de 12 a 17 anos começa neste mês. Imunização dessa faixa etária terá início por aqueles com deficiência física ou mental, além de doenças pré-existentes como diabetes e hipertensão. A expectativa é vacinar todos os adolescentes e crianças ainda neste mês. Renato Gaúcho diz... Vamos ver aí o novo técnico do Flamengo.
Vamos ver o que ele diz. Estou realizando o meu sonho. Olha, o sonho do Renato Gaúcho era ser técnico do Flamengo? Eu não sabia. Francamente, eu não sabia. Renato Gaúcho conversou com os jogadores antes de comandar o primeiro treino no Flamengo, de olho na estreia em jogo pela Libertadores. É hoje, né? O jogo da Libertadores é hoje. É uma legenda de fotografia de capa. Enem para ser a primeira médica da família, Gabriela sonha em cursar faculdade. Legenda de foto de capa. Candidatos a emprego reprovados por se recusarem a tomar vacina. Empresas têm desistido de contratar quem não quer se imunizar. A Associação de Moradores recebe 70 mil por mês com aluguel de imóveis. Motocicleta tem mais de 2.500 multas de trânsito. Deve ter algum erro aí, hein? Pelo amor de Deus. Uma moto só com mais de 2.500 multas? O que aconteceu aí, gente? O que aconteceu? É erro, né? Acredito que seja. Vamos a outra notícia. Público de 20 anos já é vacinado em Boa Esperança, hein? Olha aí, os rapazes, os novinhos estão sendo vacinados. O município de Boa Esperança, no norte do Espírito Santo, vai começar a vacinar moradores com 20 anos de idade. Será numa unidade de saúde do bairro Bela Vista, nesta quarta-feira, 14 de julho de 2021, para pessoas que foram convocadas nominalmente. Então, é só para quem foi convocado. Ainda nesta semana, o município deve anunciar novos locais de aplicação para os esperancenses. Rapaz recebe dinheiro de colheita de café e some. Um rapaz que trabalhava numa propriedade recebeu dinheiro da colheita de café e depois desapareceu. Isto foi na região de Jacupemba, município de Aracruz. Já há alguns dias que o jovem não é mais visto. A família espera notícias. A Polícia Civil está investigando o caso e informações podem ser passadas para o telefone dos policiais, que é o 181, no qual o sigilo é garantido. Então, quem souber informações desse rapaz que desapareceu após receber dinheiro da colheita de café, entre em contato com o 181, 190 também, né? 60% no estado já receberam uma dose. A segunda dose das vacinas pode ser adiantada no estado do Espírito Santo. Se não houver nenhum impedimento, a aplicação será feita nos próximos dias. Até o momento, 60% da população adulta já receberam a primeira dose. Ou seja, de cada 10 capixabas adultos, 6 já receberam a primeira injeção. Então já está na hora de abolir a máscara, né? Me parece que com 60% de imunização não estaria na hora já de afrouxar esse uso de máscara, né? Porque isso está sendo um incômodo que não vai ficar como moda aqui no Brasil de jeito nenhum. Pode ser moda lá no Japão, aqui não, né? Protestos em Cuba contra a ditadura comunista que dura 50 anos. 50 não, 60 e mais de 60. Entra nisso, né? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, né? Ditadura lá na ilha de Cuba, que os artistas, ditos, né, pseudo-intelectuais, a esquerda festiva fica endeusando essa ilha de Cuba com a ditadura com mais de 60 anos. Olha, Cuba tem protestos contra o governo em meio à grave crise econômica e piora da pandemia. Liberdade e abaixo a ditadura foram as principais palavras de ordem dos manifestantes que cobram ações para controlar a Covid-19 e reativar o turismo. Milhares de habitantes do país comunista. Para quem não sabe, Cuba é um país comunista, um país pobre, hein? País comunista, pobre. Eu acho que o carro mais novo que tem lá é de 1950. É um xiste. Milhares de habitantes do país comunista Cuba foram às ruas em Havana, a capital, e outras cidades.
Esta nação é governada por uma ditadura comunista há 60 anos e enfrenta agora uma terceira onda da pandemia da Covid-19. Para analistas da Jovem Pan, programa Morning Show, os protestos de domingo 11 de julho de 2021 são históricos e demonstram a crise econômica e sanitária do país comunista. Os manifestantes pedem também liberdade, mas são sufocados por um governo que implantou o marxismo ateu há 5 décadas e nunca mais saiu do poder. Já o governo cubano cortou a internet para o mundo não ver as manifestações e culpou os Estados Unidos pelos protestos, dizendo que os participantes estão a serviço dos americanos. É a mesma lenga-lenga de séculos, né? Não, séculos também não, mas de décadas. Na ilha de Cuba, faltam remédios e até lençóis, gente. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Vamos ver o que disse aqui o experiente jornalista Alexandre Garcia. Grito nas ruas por Cuba Libre. Cuba Libre quer dizer Cuba Livre. E libertar, liberdade. A busca por Cuba Libre e libertar já vem de muito tempo, inclusive com fugas de milhares de cubanos para o território norte-americano ao longo dos anos. A ilha da América Central, no Mar do Caribe, tem mais de 60 anos de falta de liberdade. São mais de 17 mil fuzilados, fora os que morreram na prisão, os que morreram afogados ao fugir do país, entre outros. Na Flórida, nos Estados Unidos, há mais de 1.500.000 cubanos que saíram do regime comunista para viver a liberdade nos Estados Unidos. No território cubano, um pouco maior que os estados brasileiros de Pernambuco ou Santa Catarina, há 11 milhões de cidadãos. A área é de 110 mil quilômetros quadrados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que foi um clarim da liberdade. Os dirigentes cubanos cometem um grande erro ao acusar outra vez os Estados Unidos pela manifestação, segundo o secretário de Estado norte-americano. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a repressão aos cubanos nas ruas e as prisões. Gente, não tá fácil não, hein? Nunca visitei Cuba não, mas já visitei um país comunista. É um povo calado, um povo com medo, né? A gente parece que fica sendo vigiado o tempo todo. Não é fácil não, hein? Mesmo com restrições, a economia brasileira surpreende e cresce. Olha outra notícia importante do Foco do Brasil, jornal Foco do Brasil. Mesmo com restrições, a economia brasileira cresce. Com essas restrições feitas por governadores e prefeitos à economia, à cultura, às atividades sociais, mesmo assim, o povo brasileiro consegue, né? Nós somos um povo muito bom, né? Nós somos um povo bom, alegre e que sabe o que quer. A economia brasileira deverá ter em 2021 o maior crescimento dos últimos 11 anos, de acordo com projeção de relatório Focus, em pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central junto a instituições financeiras. Ela surpreende desde o primeiro trimestre do ano, quando o PIB cresceu 1,2% em comparação com os 3 últimos meses de 2020. A expansão de 2021 vai além do que era esperado meses atrás. A boa demanda do exterior contribuiu para que os setores de agronegócio e minério exportassem mais. Também o aumento da mobilidade das pessoas nos primeiros meses do ano e a adaptação das empresas e das famílias à nova realidade foram fatores que contribuíram para a melhora do cenário. E o presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma cirurgia neste segundo semestre do ano. O governador de São Paulo, João Dória, deve também passar por procedimento cirúrgico no mês de agosto para a extração de uma hérnia na virilha. Será no Hospital Albert Einstein.
Brasil entre os que mais vacinam. O Brasil está, desde o mês de março, entre os 5 primeiros países do mundo que mais vacinam contra a Covid-19. Parabéns ao governo brasileiro! Entre os 5 do mundo que mais vacinam. Parabéns! Isso é importante a gente falar. 147 milhões de doses já foram distribuídas a estados e municípios até a segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. É uma distribuição em massa realizada pelo governo federal através do Ministério da Saúde. Isso tem contribuído para o avanço e antecipação das aplicações em todo o país. Alguns estados já anunciam que até o fim de agosto toda a população já estará vacinada, ao menos com a primeira dose. O Brasil está na 4ª posição, atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia, 3 grandes produtores de imunizantes no mundo. 4ª posição já o Brasil, hein? Alô, estudantes! Agora vamos falar aos estudantes, porque inscrições para o Enem terminam nesta quarta, hein? Provas digitais e impressas serão aplicadas em novembro. Termina nesta quarta-feira, 14 de julho de 2021, o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021. Os interessados em participar do certame, isentos ou não, devem acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para fazê-lo na página do participante. A taxa de inscrição para os não isentos é de R$ 85. O pagamento deve ser feito por meio de guia de recolhimento da União Agrocobrança. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão digital quanto na impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova, 4 cadernos de questões e a redação. Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha. Então, vamos repetir aqui. Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha, que, no caso do Enem digital, serão apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes da aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos 2 dias. No primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá 5 horas de duração. Agora outra notícia, deixa eu ver, essa notícia aqui é sobre o INSS. Atenção, você que tem algum serviço para realizar no INSS, deixa eu hidratar minhas pregas vocais antes de falar, porque olha só, INSS cria serviço para demandas não resolvidas remotamente. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, criou um novo serviço de atendimento especializado que possibilita agendamentos para atendimento presencial em casos de demandas que não podem ser resolvidas pelos canais remotos. A portaria número 908, que prevê o serviço, foi publicada no Diário Oficial de 12 de julho de 2021. De acordo com o Instituto, o agendamento será liberado a partir de quinta-feira, 15 de julho de 2021, de forma a permitir que as pessoas que não estavam conseguindo atendimento presencial por conta da pandemia sejam atendidas numa agência do INSS com horário marcado e toda a segurança. O agendamento do serviço deve ser feito via telefone 135. Por meio da ligação, o atendente analisará a solicitação e fará o andamento do caso o andamento caso a situação se enquadre nos casos listados na portaria.
O agendamento pode ser feito também nas agências. O agendamento para os atendimentos abrange serviços como os da contestação de nexo técnico epidemiológico previdenciário, metodologia pela qual se identifica quais doenças e acidentes estão relacionados com a prática de uma determinada atividade profissional. Também se enquadram nos casos previstos pela portaria os atendimentos solicitados por portadores de necessidades especiais, maiores de 80 anos de idade, deficiente auditivo ou visual, os órgãos mantenedores inválidos que, por isso, impossibilitam a solicitação de serviços, consultas à consignação administrativa, pensão especial vitalícia da pessoa portadora de síndrome de talidomida, pensão mensal vitalícia do seringueiro e de seus dependentes e pensão especial das vítimas de hemodiálise de Caruaru, Pernambuco. A lista contempla ainda beneficiários cujos requerimentos foram concluídos sem atendimento ao solicitado relacionado à falha operacional não vinculada à análise do direito. Bem, vou deixar essa notícia completa porque tem muito termo técnico e fica maçante ler esses termos técnicos aqui. Então você pode acessar o meu web jornal do Paulo Maciel, o resumo de notícias. Você vai acessar o resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, hoje é dia de Mega Sena, hein? Mega Sena acumulada, não tem acertador a Mega Sena e agora nós vamos ter um prêmio de 65 milhões de reais na noite de hoje, na noite desta quarta-feira. Vamos à notícia? Então, na noite do último sábado, foi realizado o concurso 2.389 da Mega Sena e não houve acertador na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 16, 30, 37, 39, 40 e 51. Como não houve ganhador, o prêmio previsto para o teste 2.390 é de 65 milhões de reais nesta quarta-feira, 14 de julho de 2021. Ah, mas é um teste também com final zero, aí tem um acumulado extra. Por isso que está um prêmio de 65 milhões. Com 5 acertos, houve 57 ganhadores no último teste e cada um recebeu mais de 69 mil. Com 4 acertos, foram 3.887 apostadores felizardos, né? Cada um leva R$ 1.451,41 para casa. Hoje tem teste, o interessado deve fazer a sua aposta na lotérica ou pela internet. A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 4,50. Vamos aos famosos agora, famosos e televisão. SBT em primeiro lugar na hora do jogo, hein? Jogo da seleção brasileira e seleção argentina. Deu primeiro lugar ao SBT, um fato histórico. Então vamos lá, a TV SBT do empresário e animador Silvio Santos ficou em primeiro lugar de audiência no sábado, dia 10 de julho de 2021, no horário de exibição do jogo Brasil e Argentina pela Copa América. Foi entre as 21 horas e 22h52, quando a emissora de Silvio Santos obteve 20,9 pontos, enquanto a segunda colocada ficou com 19,8. Durante o horário da novela, na emissora segunda colocada, 19,8 pontos. A partida decisiva da competição continental obteve média de 21,5 pontos. Foi a primeira vez na história da televisão que o SBT derrotou a novela das 21 horas. Os números do Ibope são do mercado da Grande São Paulo. Parabéns ao SBT do admirado empresário e animador Silvio Santos. Planos de saúde. Usuários de planos de saúde individuais terão redução
na mensalidade. Olha aí, redução, hein? Tem redução também. Às vezes a gente não comenta muito, o pessoal de imprensa não fala muito de redução, só fala de aumento, né? Então, ó, tem redução. Pela primeira vez, os planos de saúde individuais ou familiares tiveram um percentual de reajuste negativo, definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Isso significa que o valor das mensalidades dos planos terá redução. Cerca de 8 milhões de usuários serão atingidos pela medida. O percentual máximo estabelecido pela ANS para ser aplicado é de menos 0,819,19%. As operadoras não podem cobrar índices maiores que o definido, mas podem aplicar índices menores. O reajuste negativo vale para o período de maio de 2021 a abril de 2022. Para os contratos com aniversário em maio, junho ou julho, será permitida a aplicação retroativa do reajuste. O percentual foi aprovado na reunião da diretoria colegiada da ANS e o índice foi negativo em razão da queda das despesas assistenciais no ano de 2020 provocada pela Covid-19. Com as medidas de isolamento social adotadas pela população, houve uma queda na procura por atendimentos que não eram urgentes. Ao longo de 2020, em virtude da pandemia, os gastos do setor com atendimento assistencial, oriundos dos procedimentos como consultas, exames, internações, sofreram queda significativa, comparado aos anos anteriores, tendo em vista que o distanciamento social foi uma das medidas protetivas utilizadas. Muitos beneficiários deixaram de usar procedimentos não urgentes, disse o diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel. Então, eu vou deixar a notícia completa no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora temos aqui algumas notícias de Colatina. Olha, o recesso do ensino público municipal já vai ter recesso. O ensino público voltou há pouco tempo, já vai ter férias. Meu Deus do céu! O recesso do ensino público municipal começou nesta última segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, e as aulas só retornarão no dia 19 de julho. No retorno, as escolas seguem com o modelo híbrido de ensino. O modelo híbrido fica um pouco de gente em casa, um pouco de gente na escola. Meu Deus, vamos liberar todo mundo na escola de uma vez, pelo amor de Deus, senhores. Senhores gestores, risco baixo. Olha, pela sexta semana consecutiva, Colatina está no risco baixo no mapa de risco divulgado pelo governo do estado para a Covid-19. O município informa, deixa eu ver aqui que o município está informando. Eu quero destacar que essa informação é da segunda-feira, tá bom? Talvez tenha até melhorado ainda mais. O município informa que alcançou 45% da população vacinada com a primeira dose, totalizando 56.526 pessoas. E dessas, 20.317 receberam a segunda dose. No total, já foram aplicadas 76.843 doses de vacinas contra a Covid em Colatina. Colatinenses com 30 anos já começam a ser vacinados. Olha, a terça-feira, dia 13 de julho de 2021, foi de campanha de vacinação contra a Covid-19, com a primeira dose para pessoas com mais de 30 anos em Colatina. A vacinação aconteceu a partir das 17 horas em 6 pontos da cidade e para cada local foram distribuídas 500 senhas, ou seja, 500 doses, 500 vacinas. E cada pessoa que foi se vacinar, logicamente, levou os seus documentos. Telefone para mais contatos, mais informações, 3177 7045. Repetindo, 3177
7045. O DDD de Colatina é 27. 0, operadora 27. Universidade para todos, hein? Olha, inscrições para o ProUni prosseguem até a sexta-feira. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 20 de julho. Notícia importante, hein? Começaram na terça-feira, 13 de julho, e vão até a sexta-feira as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, do Ministério da Educação. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes brasileiros sem diplomas de nível superior. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 20 de julho. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Somente poderá se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas. Então, olha, a informação completa no meu blog, eu já falei, né? Quando tem uma notícia muito longa, eu deixo lá no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você vai no resumo de notícias do dia. No caso aqui, 14 de julho de 2021. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Eu acho que já está na hora de encerrar, né? Não, tem que falar aqui, falar a notícia importante aqui. Eu não posso deixar. Até às vezes eu deixo a notícia para outro dia, mas no caso aqui não. Eu vou ter que publicar uma notícia importante aqui. Vamos ver o que é, porque eu me embolei aqui. Mas eu vou conseguir. Espera aí que eu vou conseguir. É porque aqui no meu web jornal do Paulo Maciel, eu sou pauteiro, hein, gente? Tem hora que essa internet, essa gravação não sai bem nítida. Parece que a gente ouve outra coisa, mas é pauteiro. O governo federal destina dinheiro para a informatização de UBSs, Unidades Básicas de Saúde. É atenção primária. Então vamos lá. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou uma portaria que destina recursos para a informatização de Unidades Básicas de Saúde, UBSs. A atenção primária, o processo de ampla informatização permitirá um maior acesso às informações sobre o trabalho das equipes e, consequentemente, dos dados sobre a saúde da população. O processo de informatização é necessário e fundamental, uma estratégia que avançou significativamente no governo Bolsonaro. Com a portaria, espera-se ultrapassar 77% de equipes informatizadas no país. Para possibilitar o compartilhamento de informações de pacientes e permitir o acesso aos dados em qualquer lugar do país, o Ministério da Saúde já lançou a plataforma Conect SUS Profissionais, o Conect SUS Profissional. O programa está apto a ser acessado em cerca de 15 mil unidades básicas em todo o Brasil. Atualmente, 107 milhões de pessoas já estão cadastradas no gov.br e, com isso, acessam serviços públicos de forma simplificada. Que bacana, né? Eu acho importante. Nós caminhamos para isso mesmo. Informatização é a finalidade de todos os tipos de serviço. Né? Informatização. Deixa eu ver se agora dá para falar mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Não vai dar mais, né? O espaço já diminuiu aqui, não vai dar mais para falar nada.
porque infelizmente o nosso espaço na internet é diminuto. Se a gente ficar se alongando, tem uma página, um perfil, nem inclusive se for pequeno demais, ele não aceita. Se ultrapassar um tempo também além, não aceita. Então nós temos que seguir regras aqui. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, 14 de julho de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas, que acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o Instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/.